Monte e pilote o seu BMW M3 GTR de radiomodelismo na escala de 1:10. Um carro exclusivo que permitirá a você participar das corridas oficiais de radiomodelismo na categoria Touring, graças às qualidades excepcionais que o homologam para competir nessa categoria. E além disso, ao longo da coleção, aprenderá a personalizar o seu BMW M3 GTR, de modo que ele se torne uma peça exclusiva. Ensinaremos tudo o que precisa saber para pintar lindas carrocerias. Daremos vários modelos de aros e como decorá-los. Luzes de neon, aerofólios e acessórios cromados para a carroceria farão do seu BMW M3 GTR um grande espetáculo. Tração por correia tripla. Motor de 2,1 centímetros cúbicos. Câmbio com 2 velocidades. 4 amortecedores hidráulicos com corpo de alumínio. Chassis de alumínio. Carroceria em policarbonato. Tubo do escapamento com silenciador. Essas excelentes características permitem atingir uma velocidade de até 80 km por hora em apenas 3,2 segundos. Comprove o espetacular desempenho e qualidade do seu BMW M3 GTR e descubra a satisfação de pilotar um verdadeiro carro de competição montado por você mesmo. Um motor de 2,1 centímetros cúbicos, colocado em posição transversal, a tração por correia tripla e o câmbio de 2 velocidades dão ao seu carro uma grande potência e excelente capacidade de resposta. Os amortecedores hidráulicos com corpo em alumínio e a possibilidade de ajustar a cambagem e a convergência das rodas fazem do BMW M3 GTR um carro apto para alta competição. A grande resistência e leveza do chassis de alumínio e da carroceria de policarbonato proporcionam ao carro o melhor rendimento e a máxima segurança. Todas essas características irão transportá-lo para o mundo real das competições de Touring. Todo piloto deve conhecer a mecânica de seu carro para poder aproveitar ao máximo todas as suas qualidades. Montando passo a passo o BMW M3 GTR, você se transformará em um verdadeiro especialista em ajustes e parâmetros para tirar o máximo rendimento do veículo. Monte e pilote o seu BMW M3 GTR, um carro testado pelos mais exigentes pilotos de competição. Um modelo exclusivo com a garantia da Salvati e Thunder Tiger. Ferramentas para montagem. Coloque sobre sua mesa de trabalho suas ferramentas necessárias: chave Phillips média, chave de fenda média, alicate de ponta, alicate pequeno de ponta, tesoura, folha de lixa, pincel de 2 ou 3 centímetros de largura, cola para parafusos, cola de cianocrilato, recipiente para água, luva de látex, óculos de proteção. Montagem do pneu. Lixe as bordas laterais do aro e as bordas internas do pneu. Coloque o enchimento de esponja dentro do pneu e depois, com o pincel, limpe os eventuais resíduos de todos os componentes. Introduza o aro no pneu e depois marque os pontos de decolagem. Coloque as luvas de látex, os óculos protetores e aplique cola de cianocrilato em cada ponto marcado. Efetue a colagem no primeiro ponto, girando a roda da direita para a esquerda, para que a cola se espalhe bem. Lembre-se que é preciso aplicar cola para parafusos sobre todos os parafusos com rosca métrica que são fixados em peças de metal. Antes de colar as outras 3 rodas, observe o desenho dos pneus e certifique-se que todos os pneus estejam montados no mesmo sentido. Carroceria. Guarde a carroceria e os autocolantes para os vidros, já que as decorações serão aplicadas no final. Montagem do diferencial. Coloque os 2 rolamentos do lado externo das 2 partes que compõem a caixa. Prepare os suportes dos triângulos colocando os parafusos Allen sem cabeça. Introduza os planetários nas 2 semicaixas e bloqueie com os suportes, empurrando para fora de maneira que não se movam. Depois de ter introduzido a arruela da coroa, aplique um pouco de graxa sobre o planetário e na área de apoio. Em seguida, coloque a junta de vedação.
Com um alicate de ponta pequeno, coloque os dois satélites no seu eixo. Em seguida, una as duas semicaixas em seus respectivos encaixes. Coloque os 4 parafusos e aperte-os em X. O diferencial já está pronto. Montagem do amortecedor. Introduza na haste a primeira trava e depois o pistão, que deverá ficar apoiado sobre esta trava. Bloqueie o pistão colocando a segunda trava. Prepare o corpo do amortecedor, introduzindo os 2 retentores azuis e a arruela de plástico na tampa. Atarraxe esta última com a mão, apertando-a bem. Pegue a haste com o pistão, introduza no corpo do amortecedor, com a parte cortante do alicate grande. Segure na haste por baixo da parte roscada e atarraxe a rótula de plástico. Agora, introduza o suporte de fixação na tampa inferior. Apoie a junta de vedação sobre o corpo do amortecedor e feche todo o conjunto. Coloque no corpo do amortecedor a arruela guia, a mola e o limitador de molas, junto com o espaçador de 2 mm. Transmissão dianteira central. Pegue uma das bancadas externas e introduza o casquilho, mantendo-o no centro. Realize a mesma operação com a outra bancada. Depois, acople o diferencial montado anteriormente nas 2 bancadas. Pegue o eixo dianteiro da transmissão, introduza o pino e fixe a engrenagem. Coloque a arruela de acabamento, fixando o conjunto com a trava apropriada. Monte a segunda trava que apoia a bancada no eixo. Coloque o rolamento na bancada do eixo de transmissão e introduza no eixo. Prepare também a outra bancada e deixe separado. Pegue a outra engrenagem e introduza no eixo. Coloque o pino no eixo, encaixe-o na engrenagem e fixe com a trava. Em seguida, monte a outra bancada e fixe todo o conjunto com a trava. O eixo dianteiro central já está pronto. Certifique-se de que ele gire corretamente, aperte os parafusos Allen que fixará a barra estabilizadora. Encaixe a correia grande na polia dentada do diferencial. Pegue o chassi e instale o conjunto diferencial sem apertar muito, porque a peça é de plástico. Encaixe a correia no eixo central e fixe o mesmo ao chassi. Controle seu deslizamento. Se ficar muito duro, solte um pouco a correia, rodando os suportes excêntricos. Transmissão traseira central. O diferencial traseiro deve ser montado seguindo o mesmo procedimento de montagem do dianteiro. Coloque os casquilhos nas bancadas e encaixe o diferencial. Coloque a correia de tamanho médio. Prepare o sistema de freio unindo as 2 pastilhas com os respectivos parafusos, depois de ter colocado entre elas as molas. Fixe as pastilhas na bancada direita traseira, inserindo o disco de freio para obter o encaixe correto. Depois de ter apertado totalmente os parafusos, desaperte-os uma volta. Coloque os 2 rolamentos nas bancadas. Coloque o disco de freio entre as pastilhas. Pegue o eixo traseiro da transmissão e acople o suporte do freio fixando no respectivo orifício com um pino de aço. Agora, coloque todo o conjunto na bancada traseira da direita e monte a engrenagem interna nas 2 bancadas, fixando-as com a trava. Com a correia traseira, una o diferencial e o eixo. Monte a bancada traseira esquerda, travando o eixo traseiro com uma trava na parte externa da bancada. O grupo está montado. Coloque-o no chassi com 5 parafusos de rosca sem fim. Introduza o mais curto, o orifício dianteiro direito. Se os parafusos estiverem muito apertados, desaperte os 3 dianteiros.
Antes de passar para o câmbio, introduza o parafuso Allen no tirante do freio e fixe-o no chassis. Câmbio de 2 velocidades. Pegue o disco de embreagem introduzindo em ordem no orifício os seguintes elementos: a esfera de aço, a mola e o parafuso Allen que fixa o conjunto. O parafuso Allen deve ficar rente ao disco. Não se esqueça de colocar cola no parafuso Allen. Introduza o parafuso Allen maior, parafusando-o de forma que o orifício inteiro fique livre. Passe agora para a coroa da segunda velocidade, a qual deve acoplar o rolamento normal. Centre os orifícios de fixação com o adaptador e fixe com os 3 parafusos de cabeça cônica. Introduza no eixo o disco de embreagem de forma que o pino que bloqueia a sapata fique virado para a parte dianteira. Fixe apertando o parafuso Allen sobre a superfície lisa do eixo. Monte a coroa na embreagem empurrando até o fim. Prepare a segunda coroa, que é a da primeira velocidade, montando o disco de alumínio e o rolamento one-way. Aperte bem os parafusos e introduza o conjunto. Se você rodar a coroa para frente, tudo tem que se mover. Se isso não acontecer, significa que deve ter montado ao contrário. Coloque a engrenagem com seu pino e fixe-a com a trava. União da transmissão dianteira e traseira. Para completar a transmissão, é necessário unir a traseira à dianteira através da correia central, que deve ficar ajustada sobre as 2 engrenagens que ficaram livres. Comprove se o movimento de todo o conjunto é bem suave. Se não for, verifique os elementos de fixação. Aperte os parafusos debaixo do chassis. Pegue o eixo central, introduza os rolamentos, coloque sobre os 2 eixos centrais, introduza as arruelas e fixe tudo com as travas. Suspensão dianteira, primeira fase. Comece parafusando as rótulas esféricas com os parafusos de rosca métrica aos triângulos que guiarão as mangas de eixo da direção e depois introduza os rolamentos. Primeiro o interno, para o qual terá que utilizar a chave cruzeta, e depois o externo. Introduza as rótulas das mangas de eixo, cujas extremidades têm rosca métrica, nos respectivos orifícios, e o espaçador no parafuso Allen grande de alumínio. Parafuse todo o conjunto até que entre em contato com a cabeça da rótula. Depois de apertá-lo totalmente, desaperte um pouco para que tenha um movimento livre. Pegue os triângulos inferiores e introduza os parafusos Allen de ajuste, sem que estes cheguem a sair pela parte inferior. Pegue os cubos das rodas, introduza as arruelas e depois o eixo do cubo na manga de eixo da direção. Coloque o pino no orifício do eixo e fixe com o hexágono de tração. Agora, parafuse o triângulo à manga de eixo. Coloque também o triângulo superior. Salva-servos e direção. Coloque as torres metálicas da direção, fixando-as firmemente. Pegue o eixo do salva-servos e introduza os 2 excêntricos e a mola. Fixe o conjunto com a porca e acople a vareta de reenvio ao excêntrico. Coloque os salva-servos sobre a torre, sem se esquecer de montar as rótulas esféricas externas. Introduza a vareta no reenvio da direção e depois coloque o espaçador e o reenvio na torre. Fixe todo o conjunto com as 2 travas. Suspensão dianteira, segunda fase. Introduza os eixos dos triângulos nos orifícios guia dos suportes. Na parte posterior, coloque as travas de fixação. Acople os triângulos inferiores com todos os componentes montados anteriormente. Ligue os 2 eixos com a placa que deve ser fixada aos 2 suportes. E, para terminar, coloque as travas externas. Monte agora a torre dos amortecedores.
Fixe-a com 4 parafusos no suporte, coloque o semi-eixo nos seus cubos e monte os eixos superiores que guiam os triângulos. Depois, introduza os espaçadores que regulam o castro da suspensão dianteira. Varetas da direção e fixação dos amortecedores. Parafuse as rótulas aos eixos com cuidado, porque numa ponta tem rosca normal e na outra a rosca é invertida. Utilize a chave e o alicate indicados na ficha de montagem. Acople todo o conjunto nas rótulas esféricas da direção. Coloque agora as rótulas esféricas para a fixação superior dos amortecedores, utilizando as porcas autoblocantes. Suspensão traseira. Introduza os parafusos Allen de ajuste como você já fez na suspensão dianteira e depois enrosque os parafusos Allen longos na parte maior. Acople as rótulas esféricas nas rótulas fêmea e monte uma em cada eixo de rosca dupla. Parafuse os eixos aos triângulos pela parte menor e termine a montagem dos triângulos montando as outras rótulas. Prepare agora as mangas de eixo. Em primeiro lugar, introduza os rolamentos no seu interior. Depois de ter colocado uma trava nos eixos, fixe as mangas de eixo aos triângulos inferiores. Introduza parcialmente o eixo inferior, coloque o triângulo e empurre o eixo até o fim. Depois de realizar esta operação, coloque o parafuso Allen até que entre em contato com o eixo. Com um alicate, prepare os tirantes superiores, sem esquecer que eles possuem roscas à direita e à esquerda. Quando os tirantes estiverem preparados, fixe primeiro a parte externa ao orifício central e depois introduza os eixos das rodas nas duas mangas de eixo. Monte a torre de amortecedores com os 4 parafusos e depois introduza os retentores nos 2 cubos. Para iniciar a fixação do tirante, introduza o limitador metálico, o parafuso e fixe com a porca. Introduza o tirante e a porca autoblocante. Certifique-se que as suspensões se movem livremente. Bancada do rádio. Use os parafusos com arruelas para fixar os servos sobre a bancada do rádio, mas não aperte por completo. Monte também o interruptor. Passe o cabo da antena pelo respectivo orifício e leve para cima passando pelo orifício ao lado. Depois de ter colocado as pilhas, posicione o suporte de pilhas entre os 2 servos e com uma abraçadeira, fixe o receptor sobre a bancada e conecte a bateria, o servo da direção e o servo do acelerador e freio. Passe a antena pelo tubo de proteção. Tanque de combustível. Para esta fase da montagem, é necessário colocar uma proteção inferior para o chassi e 2 retentores entre o tanque e a proteção. Não aperte muito. Para-choques. Acople o suporte do para-choques ao chassi. Introduza as colunas de fixação da carroceria na espuma de neoprene. Fixe-o com os 2 parafusos de rosca sem fim. Suportes da carroceria. Fixe o suporte das colunas, colocando as colunas menores na frente e as maiores atrás. Introduza as colunas e fixe com os parafusos Allen. Finalmente, coloque os discos de ajuste de altura com as travas. Motor. Chegamos ao coração do seu carro, o motor à explosão. Pegue o bloco do motor e introduza o virabrequim pela parte posterior. Introduza parcialmente a cavilha no pistão e coloque a biela fazendo-a passar através do pistão.
Pela parte superior do motor, introduza o pistão com a biela, colocando-a sobre a cavilha do virabrequim. Acople a camisa através da agulha guia. Coloque a junta de alumínio na cabeça do motor, centrando-a com muita atenção. Introduza os parafusos e aperte-os em X. Coloque as juntas sobre a tampa superior. Introduza no seu interior o eixo de tração com o rolamento One Way e monte todo o conjunto no motor com os 4 parafusos Allen. Introduza o eixo com a cabeça sextavada na tampa superior e acople o sistema de partida, fixando-o com os parafusos Allen. Coloque o eixo roscado de fixação do carburador. Fixe o carburador apertando a porca lateral. Com a chave de 8 mm, parafuse a vela na cabeça do motor. Introduza o casquilho separador no virabrequim e depois o volante de inércia que deve ser fixado com a porca sextavada. Dobre a mola circular que será montada sobre a embreagem de 2 sapatas. Introduza a embreagem no volante e fixe-o com a trava grande. Introduza a arruela grande, o rolamento grande, a campana do pinhão, o rolamento pequeno e o parafuso de fixação. Posicione o motor sobre sua bancada e fixe-o com os 4 parafusos. Introduza os 2 parafusos longos com suas respectivas arruelas. Acople a junta de vedação e fixe o tubo de silicone do tubo de escapamento. Depois de ter lubrificado levemente as 2 esponjas, coloque-as no filtro. Fixe a vareta de suporte do escapamento ao chassi, colocando-a nos respectivos orifícios. Coloque o motor sobre o chassi e fixe-o com os 4 parafusos de cabeça arredondada. Tirante de direção. Introduza o tirante de acionamento no excêntrico do servo de direção. Ligue o transmissor e o receptor e, com o comando do servo em posição central, fixe o excêntrico ao servo. Antes de colocar a caixa do receptor, acople no salva-servos a outra parte do triângulo de direção. Fixe a caixa do receptor com os parafusos, tanto por cima como por baixo. Tubo de escapamento. Introduza o parafuso Allen de fixação na ponta dianteira do tubo de escapamento. Coloque o tubo de silicone e fixe-o com 2 abraçadeiras. No orifício superior, introduza uma ponta do tubo de silicone para criar a pressurização. O tamanho do tubo deve ser de mais ou menos 10 cm. Finalmente, conecte o tanque ao carburador. Tirantes do acelerador e freio. Siga as instruções de montagem dos tirantes do acelerador e freio descritas passo a passo no manual de instruções. Agora, verifique se tudo funciona perfeitamente, acionando os diferentes controles do transmissor. Acople a barra estabilizadora com a parte curva à esquerda e fixe com os parafusos Allen das bancadas centrais. Monte o filtro de ar fixando-o com uma abraçadeira na entrada do carburador. Carga dos amortecedores. Retire a mola e a tampa do corpo do amortecedor. Encha de óleo de silicone, pressione a junta de vedação sobre o corpo para que saia o excesso de óleo e volte a colocar a tampa apertando-a firmemente com a mão. Comprove seu funcionamento, verificando se não existe bolhas de ar e volte a montar as molas. Fixação dos amortecedores. Está quase terminando a montagem do seu carro. Com um alicate, acople as rótulas esféricas às rótulas dos amortecedores. Introduza os pinos com os hexágonos de tração para as rodas. Coloque 2 rodas debaixo do chassi. Fixe primeiro a parte inferior dos amortecedores com os parafusos de rosca sem fim e depois acople a rótula superior às rótulas esféricas. Agora, pode efetuar a montagem das rodas. Preste atenção no sentido de colocação de cada pneu. Decorando a carroceria.
Decore a carroceria do seu BMW M3 GTR com as mais variadas cores e desenhos. Ao longo da coleção, você receberá os autocolantes para decorar sua carroceria. E com a revista, aprenderá com detalhes como decorá-la. E agora para a pista. O seu BMW M3 GTR já está pronto para ser colocado na pista. Para ligar o motor, apenas tem que colocar o acionador de centelha e com o puxador, acione várias vezes com força e rapidez. Vá para a linha de largada e veja que o desempenho do seu carro não tem comparação.